Aleluia. Aleluia. Graça e paz, pastor. Prazer estar falando com o senhor por esse meio aqui, por esse canal que tem sido de uma voz de Deus, de bênção. Aleluia. Prazer, querido pastor Geraldo. Quero cumprimentar todos os irmãos, particularmente os irmãos da nossa videira em Maceió, todos os irmãos de Alagoas. É uma alegria enorme estar com vocês hoje. Você sabe, meu pai era alagoano, então eu tenho alguma coisa de alagoano dentro de mim. Eu costumo dizer que eu sou alagoiano, porque meu pai era alagoano e a minha mãe goiana, né? Mas que a graça e o favor de Deus sejam multiplicados na vida de vocês hoje. Amém, pastor. Nos sentimos honrados e privilegiados de poder estar compartilhando aqui com o senhor. A igreja tem permanecido firme, inabalável. Nós estamos acompanhando o jejum todos esses dias. Aleluia. Como diz o militar, nós estamos na mesma cadência. Estamos Amém. na mesma cadência. Vamos marchar junto. Na mesma cadência com os irmãos em Goiânia, ministrando a mesma palavra e acompanhando também as lives do Senhor todos os dias. Isso, toda a igreja inserida no jejum. Então, Amém. vamos marchar na mesma cadência. Glória a Deus. Bem, pastor, os irmãos aqui me fizeram várias perguntas, né, desses dias, que, sabendo que o senhor ia estar presente. Gostaria de ter o senhor e, no final, ouvir também a palavra pastoral que o senhor tem para nós aqui em Alagoas. Ok. Que perguntas que eles fizeram aí? A primeira pergunta é baseada em Romanos 8, 28. Sabemos que no final da história todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O conjunto das coisas vai cooperar para o nosso bem. O que o senhor enxerga de favor de Deus em tudo isso que tem acontecido nesses dias? Tem muito favor de Deus. Olha, eu vou te dizer, primeira coisa que eu acho que vai ser bênção, depois que acabar esse tempo, os irmãos vão valorizar mais nossos cultos de celebração. E isso vai ser glorioso. Por quê? Porque muitos não, acho que quase todos estão sentindo falta do louvor juntos, daquele ambiente espiritual, da palavra, da unção. Há um poder especial liberado quando a gente se reúne. E as pessoas percebem isso. Então, eu creio que elas sentem falta, vão valorizar mais. Isso eu tenho certeza. Um outro aspecto que eu percebo muito forte, e eu sei que é Deus querendo transformar em bênção. Por quê? Porque a intenção do diabo, olha, eu sei que pode parecer pretensioso o que eu vou dizer, mas eu creio que tudo isso que está acontecendo é ataque do diabo contra a igreja. Isso a nível global. O diabo quer asfixiar a igreja local. Como? Impedindo a igreja de se reunir e também impedindo os irmãos de contribuírem, quer asfixiar financeiramente. Então, o diabo tem atacado, sim. Eu não creio que isso é obra de Deus. Essa pandemia não vem de Deus, ok? Isso é obra do diabo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu creio nisso. Mas Deus, como você disse apropriadamente, Romanos 8, diz que Deus, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E uma coisa que tem cooperado, você sabe, tem mais de 20 anos que nós temos ensinado que cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Mais do que nunca, nós estamos vendo isso acontecendo na prática. Estamos vendo a igreja acontecendo na casa dos irmãos. Isso é poderoso. Os irmãos, nesses anos todos, eles, na verdade, estavam sendo treinados para esse tempo. E eles estão fluindo de uma maneira impressionante. Eu ouso dizer para você que nesse tempo de jejum, eu acho que foi o jejum mais poderoso que nós fizemos. Tanta unção, tanto testemunho, tanto poder de Deus. Tem um pastor que estava compartilhando algo comigo esses dias, ele não é da Vinha, e ele, muito entendido de missões internacionais, ele diz que muitas igrejas estão sofrendo mundo afora. Por quê? Porque não tem célula e porque também não tem liderança masculina na igreja. Os homens não se envolvem. Eu disse para ele, falei, olha, eu sinto muito, né, andar contra a correnteza, mas na nossa igreja, e na verdade é assim nas videiras todas, a maior parte dos nossos líderes são os homens. Se você for na reunião de oração de qualquer prédio da videira pelo Brasil afora, você vai ver homens orando cedo.
Então, eu louvo a Deus por isso, porque esses homens estão assumindo a liderança na sua casa, sacerdócio na sua casa. Né? Nós temos ministrado todos os dias a ceia, eles tomam a frente, eles conduzem, e isso é poderoso, algo poderoso está acontecendo. Também creio que esse tempo está sendo um tempo muito forte de evangelismo. Eu sei que parece estranho isso, né? Porque a gente está isolado, impedido de conversar pessoalmente, mas, na verdade, as pessoas percebem qual que é o grande testemunho que os irmãos estão dando. É o testemunho de, no meio dessa pandemia, eles estarem seguros, em paz, não estão com medo, não estão em pânico. Então, os parentes, os amigos, eles percebem isso, eles querem ouvir. E nesse domingo mesmo, mas recebi muitos testemunhos de pessoas que confessaram a Jesus, né? Isso num tempo como esse. Então, eu creio que até isso está acontecendo, crescimento. Mas você sabe, Deus é tão bom, porque em tempos como esse também a iniquidade diminui. Você sabe, eu estava lendo uma reportagem de um pessoal que trabalha monitorando abortos, e eles disseram que 200 mil abortos deixaram de acontecer nos últimos 15 dias, no mundo inteiro. 200 mil bebês que eram para morrer, não vão morrer. Então, assim, ninguém pensa no negócio desse, não é? Mas Deus está fazendo. Não é? Também isso é salvação de Deus se manifestando. É claro que eu não creio que a sociedade vai mudar, vai ser outra sociedade. Não creio nisso. Mas eu creio que, eu não gosto muito dessa frase, mas eu tenho que admitir que ela é verdade. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, pelo medo, pelo pânico, porque contempla a morte, eles correm para o Senhor. Então, esse é um tempo oportuno, isso é a graça de Deus. E nós somos canais disso, temos sido canais disso, e nós, como igreja videira, vamos colher também. Uma outra coisa que eu tenho visto é milagre de suprimento. O que eu tenho ouvido de milagres é impressionante. Irmãos que têm conseguido emprego num tempo de desemprego, que têm conseguido aumento num tempo de desemprego, testemunhos assim impressionantes de suprimento de Deus, assim, coisas até inexplicáveis realmente. Isso também são coisas que têm acontecido, isso tem fortalecido a fé dos irmãos. No primeiro momento eu percebi muitos irmãos com medo, assustados, mas hoje eu percebo que eles estão muito mais fortes, fortalecidos, têm agido como vencedores. Isso é maravilhoso. Eu não quero ficar falando só eu, né? Você fala também. Amém, pastor. Eu testifico com o Senhor, né, todos esses testemunhos, de alguma medida nós experimentamos aqui. Né? A questão da liderança das células, as células estão funcionando e nós estamos fazendo os discipulados. A igreja indo para as casas, isso tem acontecido bastante por aqui. E também portas sendo abertas diante de um tempo de escassez, oportunidades sendo dadas ao povo de Deus, suprimento dos céus. Assim, coisas extraordinárias nós temos experimentado aqui. Aleluia. Eu tenho um irmão, ele mandou um testemunho por escrito para mim, eu fiquei tão impressionado. E ele trabalha, ele tem um atacado, um pequeno atacado de produtos de armarinho. E ele disse que em janeiro a fábrica mandou para ele, um fornecedor, 830 mil metros de elástico. Eu nem sei onde, é um tamanho monumental, né? 830 mil. E ele tentou se esquivar, mas aí acabou aceitando, né? E depois a empresa falou, não, eu vou te dar 4 meses para você pagar esse elástico. E aí a esposa, quando entrou o mês de março, ela estava preocupada, porque já ia inteirar 3 meses, eles não tinham como pagar, não tinham vendido todo aquele elástico, uma montanha de elástico. Mas aí veio a pandemia. E sabe o que aconteceu? Falta de elástico. Quem é que tinha elástico? Só eles tinham elástico. E aconteceu que a empresa teve que depois fazer um turno extra para produzir esses elásticos, para fazer as máscaras, e acabou que, na hora de fazer a distribuição, mandaram para ele mais 730 mil metros de elástico. Por quê? Porque ele tinha sido o que tinha disposto a pegar nas vacas magras, né? E ele contando que ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. Uma coisa assim impressionante. Você vê, em tempos de vacas magras, Deus já estava providenciando um suprimento para aquele irmão. E eu tenho certeza que isso tem acontecido em muitos lugares. Até as nossas igrejas têm sido supridas de maneira miraculosa. Igrejas no Brasil inteiro, no interior, que em tempos normais até estavam enfrentando dificuldade, mas surpreendentemente, nesse tempo, estão vendo milagres de Deus. Assim, eu estou tão alegre. Eu sei que não devia estar alegre, né? Eu devia estar triste num tempo como esse, mas eu estou muito alegre porque o Espírito de Deus está operando e eu estou vendo essa operação acontecendo
de maneira tão tremenda. Amém, pastor. Nós temos experimentado isso de alguma medida, como eu compartilhei com o senhor. Mas eu quero ir para uma segunda pergunta, Sim. também aproveitando toda essa circunstância. Nós andamos no caminho do vencedor. Agora, qual seria a postura em dias de pandemia de coronavírus? Qual seria a postura, o posicionamento de um crente vencedor? Na ótica aí do senhor e segundo a palavra. O que se espera? Qual que é o posicionamento de um crente vencedor em dias como esse que nós estamos vivendo? Então, em primeiro lugar, o vencedor é aquele que crê. Ok? Ele crê. E porque ele crê, ele entra no descanso de Deus. O descanso de Deus é uma chave espiritual, porque o diabo não encontra espaço para agir em alguém que está vivendo no descanso. Agora, muitas pessoas vivem no medo e elas se permitem viver no medo porque acreditam que é inofensivo, é normal, é instintivo. Não é assim. O medo abre espaço para a ação do diabo. Lá em Mateus capítulo 8, todos conhecem a história do dia em que Jesus ele manda os discípulos de barco à frente. Mais tarde, bem de madrugada, ele vai ter com os discípulos no barco andando sobre as águas. Os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma, não é? E Pedro diz para Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu também vá ter contigo andando sobre as águas. O Senhor então fala, pode vir. E Pedro vai. E diz a Bíblia que Pedro começou a reparar na força do vento. Começou a olhar ao derredor. E então teve medo, diz a Bíblia. Teve medo. E porque ele teve medo, ele começou a afundar. Imediatamente ele pediu socorro, Jesus me socorre, o Senhor estendeu a mão e socorreu. Muito importante você saber disso. Não fique condenado nem acusado porque você está sentindo medo. Mesmo no meio do medo, o Senhor não vai te largar. Clama a Ele, que Ele vai te socorrer. A Bíblia fala então que eles entraram no barco e o Senhor falou o quê para Pedro? Falou, por que você duvidou? Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então, veja, o Senhor não perguntou para Pedro, ô Pedro, por que você estava com medo? Não, o Senhor falou, por que você duvidou? Então, o Senhor mostra a relação entre dúvida e medo, incredulidade e medo, ok? Então, o vencedor é aquele que crê. E quando você crê, você vence o medo. Agora, eu vou crer, como que eu vou crer? Você só pode crer se você entender a graça, o favor imerecido. Essa é a segunda condição para ser um vencedor. Por quê? Se a sua fé for baseada em algum merecimento seu, o diabo vai vir para te mostrar suas falhas. E aí, quando você vê as suas falhas, você não consegue ter fé. Entendeu? Então, se o Senhor guardar você só porque você é bonzinho, o diabo vai te mostrar que você não é tanto assim. E aí você fala, como é que eu vou fazer agora no meio dessa pandemia? Eu não tenho orado como deveria, eu não tenho cumprido o mandamento que deveria, eu não sou o crente que deveria, e você vê tanta deficiência em você. Entende? A angústia, o pânico. Então, por quê? Porque você está querendo se relacionar com Deus com base no seu merecimento, nas suas obras, na sua própria obediência. Não funciona assim. Tem que ser pelo favor imerecido. Somente quando você age pela graça é que você tem vitória. O diabo não tem como resistir a alguém que anda pela graça. O diabo não tem espaço contra você quando você responde a ele baseado no favor imerecido. Porque o diabo nem entende a graça de Deus. Ela é incompreensível. O homem natural, o ímpio, não entende a graça de Deus. Só o Espírito Santo pode nos revelar. Então, veja, você precisa de fé, mas baseada na graça. E qual que é o centro da graça? O centro da graça é a justificação pela fé. Você é justo, mas você não é justo porque você obedeceu o mandamento. Você não é justo porque você obedece a lei, guarda e faz boas obras. Não, você é justo porque recebeu o dom da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Isso é um dom, não tem nada a ver conosco, nós recebemos. Por que é importante isso? Porque quando você entende que a sua justiça é um dom, você se relaciona com Deus com segurança, com ousadia, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. É a justiça dele cobrindo você. Entende? Você não é vencedor por causa de algo que você faz, ok? Mas por causa de algo que você sabe e crê. Então nós sabemos e cremos que somos amados. Amém? Você sabe, teve toda uma campanha aí essas semanas para trás, né, para ficar em casa.
Fica em casa, fica em casa. Quem ficar em casa vai ser protegido. Isso é uma visão natural. O crente não pode andar por esse caminho. Você sabe, naquele dia, lá no Egito, Faraó estava dentro de casa, mas o anjo da morte entrou assim mesmo. Ok? Os egípcios estavam todos dentro de casa, mas na casa não pôde livrá-los. Mas os hebreus também estavam dentro de casa. Por que eles foram livrados? Porque o sangue estava aplicado. O sangue é o segredo. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Você e a sua casa são guardados. O que você faz quando eu te falo, te informo, conto para você isso? Você responde com fé. Você diz, eu creio. Esse é o vencedor. Entende? Esse é o vencedor. Eu não tenho que fazer nada. Eu não vou lutar com o anjo da morte. Eu não vou repreender o anjo da morte. Eu não vou repreender o coronavírus. Nada. Eu só preciso de declarar, eu estou guardado pelo sangue. A minha casa é guardada pelo sangue. Deus já ordenou os seus anjos que me livrem, que me guardem. Entende? Essa é a postura do vencedor. O vencedor mostra isso com descanso, em paz. Eu durmo em paz me deito e pego no sono, porque sou guardado. Entende? Não é porque eu de mim mesmo sou alguma coisa, mas é porque eu fui feito filho, pela fé. Né? Ingressei na família. Então eu sou guardado pelo Pai. Preste atenção. Você sabe, hoje em dia existe um ensino, né, generalizado de que tudo está acontecendo é juízo de Deus. Juízo de Deus. E o pior, dizem que a culpa é a igreja. A igreja é a culpada. A culpa é da igreja. A igreja que não é fiel, a igreja que não tem feito devia fazer, então o mundo agora vai sofrer. Isso é uma coisa muito louca. Quer dizer, o cara vai para o culto, ao invés de receber uma ministração de fé, o pastor fala que ele é culpado pelo coronavírus. É uma coisa assim, de enlouquecer qualquer um. Mas é isso que tem sido ensinado. Ok, eu não vou discutir com você, se você crê que é juiz de Deus, ok, mas você tem que concordar comigo que Deus faz diferença entre o povo de Faraó e o povo dele. O juízo não veio sobre os filhos de Israel, só sobre o Egito. Quando Deus quis trazer juízo nos dias de Noé, Deus colocou Noé dentro da arca. O juízo veio, mas Noé foi poupado, Noé em sua casa. Por quê? Deus faz distinção. Você é filho? Deus faz distinção. Deus te guarda. Mas, pastor, e se não for juízo de Deus e for ataque do diabo? Pois é, se for ataque do diabo, Salmo 91 na cabeça dele. Amém? Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa. É a promessa do Senhor. Eu estou firmado nela. E por isso estou em paz e seguro. Amém? Tá certo, pastor. Nós temos declarado essas promessas juntamente, né, com esses dias todos, essas promessas de proteção, porque nós cremos, obviamente, que seja um ataque do diabo. Se é um ataque do diabo, nós podemos declarar as promessas do Salmo 91, descansar ali à sombra do Deus Todo-Poderoso, próximo a Ele, e isso nós temos feito. E acho que eu tenho visto isso aqui, pastor, no meio da igreja, a paz que está na vida dos irmãos, que o mundo simplesmente fica assustado com, acha até que é imprudência, né? É loucura, completa loucura. Não entendem. Mas você deve falar e continuar falando. Não se importe com isso. Não se constranja, não se intimide. Continue ensinando para os irmãos. E tem até uma pergunta relativa a isso, pastor. Qual que é o limite, se é que existe um limite, entre a fé e a prudência em dias de pandemia? Né? Em qualquer circunstância, né? É uma linha fina. É uma linha fina, mas eu creio que há uma diferença. Eu creio que a prudência, ela deixa de ser prudência e passa a ser incredulidade quando ela se torna apenas um medo disfarçado. Então, veja, quando eu vou dormir na minha casa à noite, eu, como qualquer outra pessoa normal, eu tranco a porta da minha casa. Mas você sabe, eu não estou na minha casa com medo, angustiado e preocupado. Não, eu faço isso porque isso é prudente, é sábio, é sensato. Entende o que eu estou dizendo? Isso é prudência. Mas você conhece pessoas que vão checar se a porta está fechada 7 vezes? Eles checam a janela fechada 10 vezes. Então, eles não estão apenas trancando a porta. Entende? Eles estão com medo. Eles estão com pânico. Eles se tornaram neuróticos. Mas dão o nome de prudência. Mas não é prudência mais.
já caiu para o outro lado. Ok? Então, é muito difícil realmente dizer isso, mas veja, o que é prudência? Eu sei que aquela pessoa está contagiada pelo vírus. Então, é claro que eu vou evitar o contato direto, porque isso é prudência. Ok? Agora, eu não sei, e nem fico perguntando para ninguém, e nem fico vigiando na neurose o tempo inteiro se tem alguém tossindo, se tem alguém arranhando a garganta, o que. Não, eu vivo a minha vida em paz. Mas se eu sei, eu evito. Isso é prudência. Mas tem gente que torna-se neurótico. Aí é medo. Ok? E tem gente que consegue disfarçar o medo com prudência. Parece prudência, mas não é. E o que é pior, ele ainda acusa você de, na sua liberdade, ser imprudente. Ok? Então, nós não somos imprudentes, de jeito nenhum. Nós somos sensatos, sábios. Ok? Mas não queremos, de forma alguma, viver debaixo de medo, de pânico, de neurose. Queremos dormir em paz, toda noite. Esse é o meu testemunho, eu durmo todo dia. Também tenho desfrutado dessa mesma paz. Tem sido Amém. extensivo aí. Glória a Deus. Pastor, na visão do senhor, qual que é a relação, né? Também que isso também é uma pergunta que os irmãos têm feito bastante, de tudo que está acontecendo com o levante do governo do anticristo, né? Qual que é a relação que o senhor Olha, enxerga? eu acho que até o ímpio sabe, o ímpio sensato sabe que isso é um sinal dos tempos, né? Você não vê falar de pandemias, epidemias como essa frequentemente. Já aconteceu? Já aconteceu em outras épocas. Mas algumas coisas tornam essa diferente das outras. Então, primeiro, houve muitas pandemias já, inclusive de gripe. A gripe espanhola, há 100 anos atrás, foi uma pandemia. Mas em nenhuma época você viu o controle do governo sobre a vida das pessoas como está acontecendo agora. Então você vê propostas assim como essa que houve lá em São Paulo, né? Que o governo queria que a companhia telefônica informasse todo o ajuntamento que tivesse. Ou seja, isso é entrar diretamente na sua privacidade, sem a sua autorização, em nome, supostamente, da saúde pública. Entende? Isso é absurdo, isso é absurdo. Mas as pessoas estão tão embriagadas pelo medo, assustadas nesse pânico, que elas nem ligam a mínima. Pode controlar a vida dela, ela não está se importando. Mas isso é terrível, porque é isso que o diabo quer. Ele está treinando a sociedade para um governo que vai se levantar. Ok? E quando acontecer, vai ser também em nome de um bem comum, para o bem geral. É assim que vai ser. Você sabe, a coisa tornou-se tão estranha que, assim, por tão pouca coisa, a gente vê sintomas de um estado de exceção. Não sei se você entende essa minha expressão, mas veja, vizinhos denunciando festa de aniversário do vizinho. Nas nossas células, várias, foram denunciadas por vizinhos. Os vizinhos ficam vigiando, exatamente como é na China, Cuba, na Coreia do Norte. Estados de exceção que vivem debaixo de um autoritarismo, um totalitarismo e um controle social absoluto. Você vê, por pouco, muito pouco, estamos vivendo algo muito parecido. Não sei se você consegue perceber isso, as pessoas estão percebendo isso, mas deveriam perceber. Porque isso tudo faz parte de um projeto, de uma mente que está por detrás. Sabe, pastor, você crê em teorias de conspiração? Não, não creio. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E todos os reinos deste mundo estão debaixo da influência satânica. O diabo é a mente por detrás do sistema. Ok? E a igreja é a única força que resiste ao diabo. Mas o arrebatamento está muito próximo de acontecer. Entende? E quando acontecer, não haverá resistência. Aquilo que impede ele hoje não vai impedir mais. Ok? Então, há um planejamento de um governo mundial. Você vê, eu sempre gosto de lembrar as pessoas isso. Preocupe-se com tudo que as pessoas falam de para ser mundial. Eu não sei se você acompanhou nesses dias o ex-primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, defendendo a ideia de um governo mundial, claramente. Não é? Depois, a semana passada, teve um outro que defendeu uma constituição mundial.
meu Você país. sabe, se tem uma Constituição mundial, vai ter um governo mundial. Se tiver um governo mundial, vai ter um exército igualmente mundial para defender esse governo. E aí, meu filho, acabou a liberdade. Acabou. Aí é o fim dos tempos. E o diabo está sempre procurando alguma coisa que as pessoas encarem como sendo assim, do bem geral. Antes dessa pandemia, o que era mais falado? É a questão da ecologia, de salvar o planeta, o aquecimento global, isso vai matar milhões, entendeu? Então é um problema global que exige um governo global. Né? Lá na Conferência de Paris, no ano passado, alguém propôs criar um imposto global para financiar o combate ao aquecimento global. Mas o imposto global exige depois um governo global para administrar. Vai exigir depois uma polícia global para cobrar, fiscalizar. Entende? Então, inevitavelmente, o resultado disso é o governo do anticristo. Esse é o alvo do diabo. Ele está planejando para que isso aconteça. Então, tudo isso que você está vendo hoje, ouça o que eu digo para você, é só um treinamento. Mas eu louvo a Deus, porque Deus também está nos treinando. A igreja está sendo treinada. Está sendo treinada para não depender do pastor, de um clero, para ser ministro onde está. Entende? Para que a igreja aconteça em todo lugar. Isso tem acontecido hoje. Isso tem acontecido hoje. Então eu louvo a Deus, porque nós também estamos sendo treinados. E vamos experimentar a vitória do Senhor nessa geração, em nome de Jesus. Aleluia, pastor. Ok, deu uma... A internet está sobrecarregada. Já estamos chegando praticamente aqui ao final do tempo que foi destinado, mas eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse para nós, né, que o senhor ministrasse uma bênção aqui sobre os irmãos em Alagoas, uma palavra pastoral específica que o senhor está no coração do senhor para nós, como igreja, aqui em Maceió, nesse estado. Olha, minha palavra para os irmãos nesses dias, é permaneçam, permaneçam, estejam firmados. O Senhor nos chamou, nos comissionou, nos deu uma mensagem, amém? Não se envergonhem dela, não fiquem preocupados se não são tantos que estão falando dela. Nós estamos, o Senhor nos comissionou. E isso é também uma postura do vencedor, ele persevera, ele não abre mão, amém? Esse é um ponto. Mas também queria dar uma palavra para você, querido irmão, que nesse tempo de luta, você não tem sido poupado da luta. A Bíblia fala que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo. Eu pergunto para você, se eles tivessem sido livrados da fornalha, se Deus mandasse, sei lá, né, um raio, um fogo, destruísse aquela fornalha, seria bênção? Seria. Ser livrado da luta é bênção. Mas tem uma bênção maior ainda. É quando você entra na fornalha, mas Deus entra com você. E tem um 4º homem lá dentro. E o fogo não pode contra você. Então, querido irmão, se você nesses dias tem sofrido, talvez você foi demitido do seu trabalho, né? Talvez alguém da sua família contraiu essa doença, não sei, espero que não. Mas se estiver acontecendo, saiba disso. Convido o Senhor para entrar na fornalha com você. A promessa do Senhor lá em Isaías é, quando você passar pelo fogo, ele não vai te consumir. E quando você passar pela água, você não vai se afogar. Porque o Senhor estará com você. Você não está sozinho. Amém? Mantenha o seu coração firme. Você não está sozinho. E essa é a nossa maior glória. E nesse tempo de pandemia, tenha palavras de consolo. Amém, pastor Geraldo? Todos nós. Não vamos condenar os irmãos. Não vamos sair por aí condenando as pessoas. O diabo já faz isso. Não precisamos de fazer. Mas tem algo que só nós podemos fazer. Liberar sobre eles uma palavra de vida e esperança. Para falar do amor de Deus. Do favor imerecido. Que Deus os ama, independente do merecimento deles. É a mensagem mais maravilhosa do universo.
e ela pertence a você e a mim. Vamos compartilhá-la em fé. Amém? Foi uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui, né? Tivemos aí 400 irmãos reunidos, espero que sejam todos de Alagoas. E que a nossa igreja, que a Igreja Videira aí no estado possa crescer e se espalhar. Que nesse tempo as células estejam crescendo e se multiplicando. Amém? E experimentemos milagres, suprimento, glória de Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Nos sentimos Deus abençoe, honrados. querido. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar, dar graças ao Senhor, encerrando essa live. Nos sentimos honrados, privilegiados pela palavra pastoral do pastor Luísio, por ter compartilhado com a igreja. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, ó Deus, pela palavra de vida, pelo alimento e pela provisão espiritual que tem sido ministrada aos nossos corações. Ó Deus, ser com cada um dos teus filhos, com cada líder na tua casa. Deus, capacita, ó Deus, a tua igreja a sustentar esse testemunho, o evangelho da graça, nessa cidade, nesse estado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Até logo. Tchau.